Então, vamos lá. O que veremos hoje? Uma introduçãozinha, né? Logicamente, a fisiopatologia. A gente vai conversar se tem alguma diferença entre o afogado de água doce ou salgada. Será que essa água fria, a hipotermia, protege ou não o sistema nervoso central de lesão? Como que a gente faz o manejo clínico, tanto pré quanto intra-hospitalar? Quais são os exames que a gente tem que pedir, complementares? Antibiótico profilático, fazemos ou não? Suporte neurológico, em como investigar esses maus tratos, né? Se tem indicação ou não, e como que a gente vai prevenir. Então, esses 10 itens é o que a gente vai ver hoje nessa aula, tá bom? Então, introduçãozinha, o que é, né? Primeiro a gente tem que saber o que é esse afogamento, ok? Então, como ali a colega falou, uma situação trágica, né, de uma criança que afogou no balde. Então, provavelmente foi uma imersão, ela só estava ali com a sua via aérea ocluída por líquido, né? Por líquidos que não corporais, tá? A gente fala água porque a água é o mais frequente. E a submersão é quando o corpo todo está submerso, tá? E aí, antes tinha aquela história de quase afogado, afogado seco, molhado, várias nomenclaturas, e hoje em dia eles tiraram isso, e aí fica só mais afogamento, ok? E aí, independente se foi sobre vida ou morte, esse é o diagnóstico, e aí a gente vai falar sobre os graus, tá? A classificação. E eu confesso que na hora que eu fui estudar, eu fiquei até surpresa o quanto o afogamento, principalmente aqui no Brasil, também é importante, tá? Então, a gente tem como uma das principais causas de morte externa, de causas externas, na criança, principalmente nas crianças de 1 a 4 anos. Nos Estados Unidos é a primeira causa de morte, tá? Aqui no Brasil só perde para acidentes automobilísticos, ok? Predomina no sexo masculino, tá? E aí, 5 a 10% dos afogamentos que não são fatais, né, que não geraram óbito, geraram sequelas neurológicas graves, como tetraplegia espástica e estado vegetativo. Então, de cada 10 crianças, né, uma ficou em estado neurológico muito comprometido e perdeu toda a sua capacidade funcional, né, uma tragédia. Lembrar que a gente também tem desordens neurológicas e cardiomiopatias, né? Aqui a Adriana estava falando que ela atendeu que ela viu uma história de um pré-escolar, né, que convulsionou na piscina e também foi a óbito. Então, pacientes que têm alguma doença prévia, que podem diminuir o seu nível de consciência ou diminuir a sua condição de entender mesmo as dificuldades, a ameaça ali daquela piscina, né? Por exemplo, um paciente autista, né? Tem algum transtorno, epilepsia, alguma cardiomiopatia, que o paciente pode ter síncope, tá certo? Foi visto também que a falta de supervisão, baixa escolaridade, residência rural, a falta de cercas para as piscinas, tudo mais, tudo isso foi associado a um maior risco de afogamento, tá? E também muito familiar. É aquela coisa que tá em muita gente em volta para olhar e que no final ninguém olha, né? Isso é extremamente importante e perigoso. A gente tem que ficar atento, tá bom? Certo? Então,